A maior base militar dos Estados Unidos, no Golfo, a base aérea de Al-Udeid, que possui mais de 6.000 toneladas de armas de alta energia e 20 milhões de galões de combustível para aviões, está sendo alvo de dezenas de drones iranianos e mísseis guiados com precisão. Na manhã de 8 de junho de 2025, as baterias Patriot estão praticamente esgotadas. Os radares estão apenas parcialmente funcionais. E o olho do céu, uma aeronave de alerta antecipado, E-3, está em reparos. A barreira defensiva multifacetada dos Estados Unidos está perigosamente enfraquecida pela primeira vez em anos. O Irã rapidamente percebeu isso. O ataque foi decidido. Eles lançaram uma salva de drones e mísseis. Em reação, as defesas americanas tiveram que se preparar. Será esta a demonstração final de que os Estados Unidos ainda podem destruir qualquer adversário com uma velocidade assustadora, mesmo em seu momento mais fraco, ou será o relato de uma rara fraqueza americana sendo revelada? Como os Estados Unidos responderam? Vamos ver. O Irã realizou um ataque direcionado à base militar mais importante dos Estados Unidos no Golfo às 5h30 da manhã de 8 de junho de 2025. A vítima pretendida. Mais de 12.000 soldados americanos, bilhões de dólares em reservas de combustível e um enorme estoque de armamentos estão alojados na base aérea de Al-Udeid, no Catar. Agentes de inteligência iranianos descobriram raras fraquezas nas defesas da base. Apenas 50% da capacidade do potente radar AN/TPS-77 estava sendo usada para atualizações de software. Para a calibração, 2 módulos de radar Patriot PAC-3 não estavam operacionais. Pior ainda, o E-3 AWACS da base, que normalmente varria 250 milhas em todas as direções, estava fora de serviço para manutenção extensiva. Os Estados Unidos corriam o risco de perder suas defesas pela primeira vez em mais de 10 anos. O Irã aproveitou a situação e lançou 12 drones pesados, Shahed 197, cada um com 55 pés de comprimento e equipado com 2 ogivas em tandem de 75 libras em mísseis guiados Almaz-3. Eles não tinham GPS ou links de rádio e dependiam exclusivamente de bússolas magnéticas e navegação inercial enquanto voavam a 150 pés acima do Golfo. A maioria das varreduras de radar não detectou os drones enquanto eles se moviam silenciosamente por mais de 310 milhas em mar aberto. Eles selecionaram seus alvos para causar o máximo de destruição possível. Um depósito de combustível que pode abastecer 5.000 aeronaves de combate com 20 milhões de galões de combustível JP-8 para jatos. 400 missões de ataque podem ser armadas com as 6.000 toneladas de armas guiadas com precisão armazenadas em bunkers adjacentes. O Irã tem um plano definido. A maior base aérea avançada do Secume-Aiba no mundo pode se tornar uma cratera em chamas, como resultado de um único ataque coordenado que inicia uma reação em cadeia. Al-Udeid ficaria mais do que simplesmente incapacitada pelas ondas de choque. Eles impediriam os aviões americanos de sobrevoar o Oriente Médio. A maioria dos militares americanos mal estava consciente a essa hora. Os hangares estavam sendo abertos pelos trabalhadores de manutenção. Os pilotos estavam revisando as instruções da missão. Eles não sabiam que um enxame de drones iranianos estava se preparando para um ataque a menos de 12 minutos de distância, que poderia causar um golpe mais devastador do que qualquer derrota no campo de batalha desde o Vietnã. Na sua opinião, quão perto o Irã está de fazer o inimaginável? Comente abaixo. Os próximos momentos demonstrarão a gravidade das contramedidas dos hipersequestros, então não saia ainda. Alarmes soaram em Al-Udeid às 5h34. Um Sentinel AN MPQ-65 de banda baixa finalmente capturou os mísseis iranianos que voavam a 150 pés acima do solo do deserto, apesar da fraqueza da rede de radares. Os operadores tiveram apenas 90 segundos para responder. As defesas americanas entraram em ação de forma implacável.
O radar principal quase perdeu os pequenos sinais que os lançadores PAK-3 MSE captaram com seus potentes buscadores de banda K, enquanto eles se viravam. A Mach-5 4 interceptadores decolaram em alta velocidade para alcançá-los. Mais perto, as baterias laser infernais fixaram-se nos rastros infravermelhos quando colocadas em caminhões blindados. Feixes concentrados de 50 kW vaporizaram as aletas traseiras e enviaram destroços em cascata, após cortar 2 mísseis Almas 3 em 3 segundos. Enquanto isso, canhões Serram Phalanx giravam para cima bombardeando o céu com tungstênio a uma taxa de 4.500 tiros por minuto. Ogivas que se aproximavam com menos de 2 quilotons foram destruídas por micromísseis MHTK que tinham apenas 60 centímetros de comprimento e eram lançados de cápsulas terrestres empregando destruição cinética por impacto direto. A salva do Irã, no entanto, continuou. A 966 km H-1 Almas 3 atravessou e colidiu com um tanque de combustível de reserva. Bunkers, a 6 km de distância, foram sacudidos pela explosão que lançou chamas a 60 metros no ar. No entanto, o fogo foi controlado por enormes paredes à prova de explosão, que protegeram as 6.000 toneladas de munições de alta energia nas proximidades, evitando por pouco uma série de explosões que teriam rivalizado com a tragédia do porto de Beirute. 11 dos 12 ataques guiados com precisão foram frustrados em menos de 2 minutos pelas defesas encamadas e maltratadas dos Estados Unidos, que incluíam radares atualizados, mísseis PAK-3, lasers de energia direcionada, canhões de tiro rápido e micromísseis. Eles atingiram a base. No entanto, o núcleo do poder aéreo americano no Golfo, as principais instalações de munição e combustível, sobreviveram. O Irã arriscou-se a descobrir uma falha. Em vez disso, aprendeu que o escudo multifacetado dos Estados Unidos ainda era capaz de lançar um contra-ataque coordenado e mortal, mesmo estando parcialmente cego. A retaliação já estava em andamento neste momento. Fique onde está. A forma como os Estados Unidos retaliam. Os Estados Unidos lançaram seu contra-ataque às 5h50, apenas 14 minutos após os mísseis iranianos atingirem Al-Udeid. Os comandantes americanos usaram planos de ataque pré-carregados dentro de um centro de operações protegido. A retaliação seria rápida, complexa e poderosa. Os caçadores silenciosos chegaram primeiro. Os pacotes de alvos foram enviados a 6 drones MQ-9 Reaper, que pairavam a 25.000 pés acima do Iraque por meio de cabos de dados criptografados. Cada um carregava 4 mísseis AGM-114R Hellfire, que tinham ogivas multifuncionais, capazes de perfurar veículos blindados ou concreto. Com seus sensores criando contornos infravermelhos das estações de radar iranianas em Bushehr e Avaz, os Reapers viraram para o sul. Ao mesmo tempo, as células de lançamento vertical do USS John Basilone, um contra-torpedeiro com mísseis guiados no Golfo, se abriram. Para evitar o radar, 12 mísseis de cruzeiro Tomahawk Block 5 voaram alto, atingindo 3.000 pés antes de se achatarem em perfis que abraçavam o terreno e voavam a apenas 50 pés acima do solo. Cada míssil dependia do Turcom Terrain Contour Matching e do DSMAC Digital Scene Matching, que são dispositivos resistentes a interferências de GPS que comparam o terreno com mapas de satélite armazenados. No Mar Arábico, 4 jatos Stealth F-35B decolaram do convés do USS América, um navio de assalto anfíbio às 6:02. Cada jato carregava 2 mísseis JASSM-ER, que com o uso de orientação GPS e INS de modo duplo e sofisticados, buscadores infravermelhos podiam atingir com precisão milimétrica a uma distância de 500 milhas. Eles convergiram sobre o espaço aéreo iraniano. Os primeiros a atacar os Tomahawks colidiram com um complexo de armazéns em Ahvaz, que abrigava mísseis balísticos de curto alcance. Explosões secundárias destruíram bunkers próximos, enquanto as explosões iluminavam o céu da madrugada.
Ao mesmo tempo, drones Reaper destruíram antenas de observação e cegaram as defesas aéreas próximas, lançando mísseis Hellfire contra radares além de Bushehr. Os JASSM-ERs voaram em velocidade subsônica, voando baixo para evitar o radar de médio alcance do Irã, quando os F-35Bs chegaram à estação alguns minutos depois. Eles explodiram ogivas de 1.000 libras nas profundezas dos centros de comando que supervisionavam as operações de UAVs do Irã após perfurar bunkers fortificados em Bandar Abbas. Houve uma coordenação implacável. Para que os ataques com mísseis drones e jatos stealth atingissem o alvo em um intervalo de 6 minutos, os estrategistas americanos criaram janelas de tempo sobrepostas. As defesas iranianas não conseguiram priorizar devido às dezenas de sinais de radar e infravermelhos ocorrendo ao mesmo tempo. As baterias mais antigas, S-200 e Thor-M2, giravam violentamente, lançando mísseis que frequentemente detonavam no céu vazio ou perdiam o alvo. 3 importantes instalações militares iranianas ficaram em chamas em menos de 20 minutos. Tráfego de rádio em pânico foi descoberto por meio de interceptações de inteligência. Unidades de UAV receberam instruções das autoridades iranianas para interromper todos os lançamentos por 72 horas a fim de se reorganizar. Enquanto isso, 6 depósitos distintos de munição e combustível foram confirmados como destruídos por satélites infravermelhos, com perdas estimadas em mais de 800 milhões. Isso foi além de uma simples vingança. Foi uma demonstração estratégica de tecnologia em camadas e alcance. O ataque americano demonstrou uma sinfonia tecnológica destinada a destruir o hardware e os nervos do Irã. A ação contou com Reapers disparando Hellfires, guiados por laser e contraste infravermelho, Tomahawks navegando por mapas de terreno armazenados imunes à falsificação de GPS e JASSM-ERs, usando buscadores autônomos para mergulhar diretamente em postos de comando enterrados. A mensagem foi clara. Nenhum inimigo poderia se dar ao luxo de causar outra tempestade, mesmo que fosse durante um breve período de vulnerabilidade americana. A extensão da destruição dentro do Irã ficou evidente às 6h30 da manhã. 6 complexos importantes de munição e combustível foram reduzidos a crateras fumegantes pelas imagens de satélite e os incêndios ainda continuavam em dezenas de hectares. Temperaturas superiores a 1.200 graus Celsius, altas o suficiente para distorcer vigas de aço, foram detectadas por varreduras infravermelhas aéreas. A Guarda Revolucionária do Irã sofreu perdas devastadoras. Como os depósitos subterrâneos foram destruídos em Avaz, mais de 14 drones Shahed-197, que estavam preparados em trilhos de lançamento, foram destruídos antes de poderem decolar. 2 brigadas inteiras ficaram praticamente cegas em Bushehr, onde os restos queimados de antenas de radar estavam enrolados em torno de vãs de controle transformadas em escória. Os danos à defesa aérea integrada do Irã foram os mais notáveis. Agora reduzidas a escombros, as baterias S-200 e Thor-M2, dependentes do centro de comando, ficaram indefesas. Equipes de sinalização do Secoas e Uaiuaia interceptaram relatórios de campo que mostravam comandantes locais pedindo freneticamente por caminhões de radar de substituição, equipamentos que poderiam levar meses para serem recolocados em campo. O Irã sofreu perdas imediatas de mais de 800 milhões ares, de acordo com analistas financeiros, mas o custo estratégico foi muito maior. O Irã teve cerca de 70% de sua capacidade regional de reconhecimento por UAVs paralisada. Temendo novos ataques, as equipes abandonaram os locais de lançamento nas províncias de Khuzestan e Hormuzgan. As redes defensivas se desintegraram, ficaram mudas e cegas. Na tentativa de realocar os recursos restantes e consertar as linhas de comando interrompidas, a liderança iraniana se apressou em emitir diretrizes para suspender todas as operações com drones por 72 horas.
Da noite para o dia, os frequentes ataques com drones que ameaçavam as patrulhas e os canais comerciais dos Equama no Golfo cessaram. O Irã reagiu ferozmente ao que começou como um ataque planejado para tirar proveito de uma breve vulnerabilidade americana. O risco expôs a profunda vulnerabilidade da postura ofensiva do Irã, destruindo grande parte de sua infraestrutura militar. E a mensagem foi inevitável em toda Teherã. As capacidades bélicas dos Estados Unidos poderiam ser atrasadas em anos se fossem atingidas por apenas uma bala em suas linhas de vida estratégicas. O que você acha? Esse ataque relâmpago dos Israel ganhou tempo antes do próximo conflito, ou foi suficiente para incapacitar permanentemente o Irã? O que você acha dessa situação? A análise das consequências para a segurança regional ainda está pendente. Os efeitos do ataque retaliatório dos Estados Unidos foram sentidos muito além do território iraniano às 6 da manhã. As forças regionais reavaliaram freneticamente sua própria exposição ao redor do Golfo. Os Ministérios da Defesa da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos emitiram boletins urgentes estendendo as zonas de exclusão aérea ao redor de importantes portos petrolíferos e bases americanas em 300 quilômetros. Para evitar possíveis derramamentos, as autoridades de tráfego aéreo civil redirecionaram dezenas de voos comerciais. O gabinete israelense convocou uma reunião de emergência em Tel Aviv. A Força Aérea Israelense passou para um estado de prontidão equivalente ao DEFCON 2 em questão de horas, reimplantando baterias do Iron Dome e do David's Sling para cobrir sua frente norte e colocando esquadrões de F-35 em alerta de decolagem em 15 minutos. Preocupados com uma possível reação do Hezbollah planejada pelo Irã para preservar sua imagem. Enquanto isso, a instabilidade interna foi retratada por interceptações de inteligência de Teherã. Oficiais superiores da Guarda Revolucionária trocaram mensagens acirradas sobre quem era o responsável por não ter conseguido proteger bases vitais de mísseis e drones. Em Khuzestan, comandantes de campo afirmaram que mais de 70% de seus recursos operacionais de UAV estavam em terra, devido à destruição completa dos sistemas de lançamento e das redes de orientação por radar, e não por falta de vontade. Os residentes acordaram com infraestruturas queimadas, falta de energia e a imagem perturbadora de comboios que transportavam soldados feridos de locais destruídos nas ruas de Bandar Abbas e Bushehr. Tendo em conta o estoque insubstituível de drones bunkers fortificados e radares especializados que foram perdidos numa única manhã, os analistas financeiros do Dubai estimaram que as despesas iniciais de recuperação do Irã poderiam ultrapassar os 15 mil milhões de dólares. No entanto, a notícia espalhou-se muito além do Irã. De Riad a Mascate, as implicações foram assustadoras para todos os governantes e estrategistas militares do Golfo. Eles viram em primeira mão como uma única tentativa de ataque a um ativo estratégico dos Walier, precisamente sincronizada para aproveitar brechas defensivas temporárias, poderia ter resultados desastrosos e provocar uma resposta dos Equaracy tão rápida e tecnologicamente sofisticada que poderia destruir setores inteiros da capacidade bélica de um país em menos de uma hora. Os líderes sêniores do Pentágono apreciaram silenciosamente a lição. Os briefings futuros enfatizariam uma doutrina básica, usando transcrições, SIGINT e vídeos de satélite. Qualquer adversário que tentar tirar proveito das fraquezas temporárias dos Estados Unidos corre o risco de resultados catastroficamente exagerados. A tentativa arriscada do Irã de projetar poder acabou expondo uma vulnerabilidade chocante. Isso reafirmou ao mundo por que os Estados Unidos continuam a ser a pedra angular da segurança do Golfo. Além disso,
serviu como um lembrete sóbrio, mas reconfortante para os veteranos de guerra idosos e cidadãos preocupados com a defesa dos Estados Unidos de que, apesar do advento dos enxames de drones e dos ataques assimétricos, o poder americano em camadas ainda está preparado para derrotar adversários com força e precisão esmagadoras. Até mesmo os satélites em órbita podiam ver as cicatrizes em chamas deixadas pelos incêndios iranianos que ainda estavam em chamas ao amanhecer sobre o Golfo. A tentativa ousada de Teherã de tirar proveito de uma vulnerabilidade única dos Estados Unidos inadvertidamente expôs suas próprias fraquezas militares. Mais de 70% da frota ativa de drones de ataque do Irã foi destruída, bilhões de dólares em infraestrutura foram danificados e 6 instalações importantes foram reduzidas a escombros em menos de uma hora. Em vez da vitória, o alto comando de Teherã recebeu ordens urgentes para interromper os voos dos drones, remanejar os trabalhadores da defesa aérea danificados e se preparar para possíveis ataques subsequentes. O risco de demonstrar sua determinação acabou se tornando uma realidade muito mais dolorosa. Mesmo com sua degradação parcial, a máquina de guerra multifacetada dos Estados Unidos foi capaz de causar estragos com velocidade e coordenação sem precedentes. Enquanto isso, as capitais do Oriente Médio prestaram atenção. Generais da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos avaliaram urgentemente suas próprias medidas de defesa de depósitos de combustível e radares. Estrategistas israelenses criaram planos de contingência para o caso de o Irã tentar usar o Hezbollah como proxy para retaliar. Altos planejadores americanos também redigiram relatórios pós-ação detalhados para informar os aliados em escritórios privados do Pentágono. Por mais cuidadosamente planejado que seja, atingir as linhas vitais estratégicas americanas, enquanto se mantém uma doutrina direta, garante repercussões que podem levar décadas para serem totalmente superadas. A lição era profundamente familiar, mas foi reiterada com veemência para os americanos que assistiam à distância, especialmente os milhões que viveram a Guerra Fria e as inúmeras crises que se seguiram. A ideia fundamental não mudou, embora os instrumentos tenham mudado de baterias de laser para mísseis furtivos autônomos. Os EUAIRA continuam preparados para proteger seus interesses e punir a agressão com extrema precisão. A vantagem passageira do Irã terminou em chamas em vez de glória. E a visão de hangares de drones queimados e bunkers destruídos foi o aviso mais óbvio até agora para qualquer país que considere testes assimétricos da determinação dos Estados Unidos. Os tremores geopolíticos reverberaram por todos os continentes, enquanto a fumaça ainda pairava sobre os restos carbonizados das principais instalações militares do Irã. Além da aposta fracassada do Irã, o mundo estava agora testemunhando o estabelecimento de um novo padrão para a dissuasão contemporânea, no qual a sobrevivência é determinada por milissegundos microdrones e saturação de mísseis. Sabendo que os confrontos futuros provavelmente teriam esse ritmo e complexidade, os planejadores correram para examinar a reação americana quadro a quadro em salas de guerra, militares de Berlim a Tóquio. Altos funcionários da defesa e especialistas em inteligência se reuniram a portas fechadas em Washington para analisar rapidamente o cronograma do ataque. Avaliações sóbrias surgiram, apesar dos primeiros relatórios que celebravam a eficácia esmagadora da resposta e das contramedidas dos EUA. Em Al-Udeid, o Irã esteve à beira de causar um desastre de bilhões de dólares. O nível de devastação poderia ter sido comparável às maiores explosões não nucleares da história se as paredes à prova de explosão que cercavam os bunkers de munições tivessem desabado ou se apenas mais um míssil tivesse atingido o principal depósito de combustível. E essa percepção criou um senso de urgência moderado. Uma auditoria acelerada de todas as instalações americanas avançadas na área foi determinada pelo CENTCOM no meio da manhã. O objetivo era simples, mas enorme: garantir que um adversário oportunista nunca mais
pudesse tirar proveito de uma lacuna de manutenção no futuro. Pacotes de radares modulares foram redirecionados. Slots de revisão prioritária foram atribuídos aos recursos E3 AWACS. Anteriormente colocadas apenas em locais de alto risco, as baterias a laser agora podem ser utilizadas de forma mais ampla. Ao mesmo tempo, sinais diplomáticos foram enviados. A dedicação inabalável de Washington à segurança do Golfo foi reafirmada quando enviados do SESUA enviaram sinais confidenciais aos aliados regionais. Simultaneamente, os amigos sobreviventes do Irã, notadamente Damasco, e alguns grupos em Bagdá receberam avisos sutis, mas incisivos por meio de canais secretos. As cartas avisavam que força desproporcional semelhante seria usada contra qualquer um que tentasse lucrar com a agitação. A liderança em Teherã foi subitamente forçada a enfrentar seus próprios reflexos. Uma humilhação estratégica resultou do que havia começado como uma estratégia cuidadosamente mantida para humilhar os Estados Unidos. A Guarda Revolucionária do Irã perdeu anos de posicionamento em questão de horas, com bunkers de comando perto de Bandar Abbas destruídos e mais de 70% de sua estrutura de comando de drones comprometida. Pior ainda foi o efeito sobre o moral. Imagens de satélite mostraram evacuações em massa de pequenos postos avançados em Hormozgan, onde soldados abandonaram instalações de radar por acreditarem que novos ataques eram iminentes. Comboios que transportavam suprimentos foram redirecionados para áreas civis. Os estoques de munição foram rapidamente transferidos para o subsolo, para túneis e cavernas, que não estavam preparados para uso prolongado. Comentadores ocidentais observaram uma pausa notável na retórica da mídia estatal iraniana. Não houve declarações comemorativas, nem cortejos fúnebres planejados para os mortos, nem imagens exaltadas de drones por quase 48 horas. Em poucas palavras, o silêncio frequentemente fala mais alto do que as declarações na arte de governar. Isso foi tanto um aviso quanto uma oportunidade para os planejadores militares na sede da OTAN em Bruxelas. Eles organizaram uma força-tarefa de emergência cooperativa para interoperabilidade na defesa contra drones. A lição era óbvia: declarações não seriam toleradas no combate moderno. O Irã quase desferiu um golpe devastador na projeção de poder dos UAE, com apenas uma dúzia de drones e mísseis. Mas alguns poderiam ter levado a um conflito mais amplo. No entanto, tudo aconteceu em menos de uma hora. Os sistemas de defesa aérea dos aliados começaram a se calibrar com os padrões americanos, da Polônia às Filipinas. Experimentos anteriormente especializados, programas de laser baseados em terra, foram acelerados. Outrora considerados redundantes, os layouts de radar em várias camadas são agora prática padrão. De acordo com estrategistas militares em Israel, se o Irã, que tem capacidades furtivas limitadas, conseguiu realizar uma operação tão precisa, o que poderia fazer um inimigo de nível semelhante, como a China ou a Rússia, em uma guerra confusa? Essa pergunta ecoou até o Indo-Pacífico. A base aérea de Andersen, em Guam, dobrou o número de exercícios de segurança. As patrulhas para detecção de submarinos foram ampliadas. O Japão colocou algumas de suas baterias de mísseis antinávio baseadas na costa em estado de alerta máximo e as ativou. A Austrália aumentou secretamente o alcance de sua patrulha aérea em 400 quilômetros. As primeiras avaliações foram divulgadas por think tanks de defesa nos Estados Unidos. Como afirmou a Brookings Institution, a resposta do EUA foi uma sinfonia sem precedentes de coordenação cinética em um ambiente contestado. A Rand Corporation chamou o ataque iraniano de o engajamento mais consequente em uma única manhã desde a Operação Tempestade no deserto. No entanto, por trás dos elogios cresciam as dúvidas. Essa resposta contundente resultaria em represálias assimétricas em outros lugares ou realmente desencorajaria futuras agressões. Os interesses mais brandos e civis dos EUA na região seriam o foco da retaliação dos representantes iranianos, especialmente do Hezbollah ou dos Houthis Teherã.
seria capaz de suportar tal derrota sem buscar uma retaliação secreta. Fissuras entre facções começaram a aparecer dentro do Irã. A escolha dos militares de antagonizar uma superpotência nuclear em um momento de vulnerabilidade reconhecida foi discretamente questionada por líderes reformistas. Recalibrações orçamentárias urgentes foram divulgadas em cartas da Guarda Revolucionária que vazaram. Elas incluíam projeções para a renovação de bases, cobertura de perdas inesperadas de pessoal e gastos significativos com a substituição de equipamentos. Dependendo da continuidade das sanções ocidentais que restringem a importação de peças especializadas para radares e drones, a recuperação do ataque pode levar de 3 a 5 anos, de acordo com uma análise interna específica. Em termos de política interna nos Estados Unidos, o governo do presidente Donald Trump agiu rapidamente para tirar proveito da situação. Que isso sirva de lição não apenas para o Irã, mas para qualquer nação que pense que pode atacar os Estados Unidos enquanto estamos com a guarda baixa, disse o presidente em um discurso televisionado para todo o país naquela noite. Podemos piscar, podemos nos curvar. No entanto, nunca nos quebramos. Também, nunca esquecemos. O discurso tocou o coração das pessoas. A aprovação pública da gestão da crise pelo governo aumentou drasticamente, de acordo com pesquisas. Por um breve período, legisladores de ambos os partidos se uniram para autorizar verbas de emergência para a defesa, com o objetivo de reforçar e restaurar rapidamente os postos avançados mais vulneráveis. Enquanto isso, com o aumento repentino dos contratos para drones sofisticados, sistemas a laser e módulos de radar, as ações das empresas de defesa dispararam. No entanto, a equação estratégica mudou claramente, indo além das auditorias nas bases aéreas e dos índices da bolsa. O Irã colocou essa diferença à prova. Ele havia sido queimado pelos Estados Unidos. A lição foi assustadora e emocionante para especialistas militares em todo o mundo. A guerra não vem mais acompanhada de declarações públicas ou meses de preparação. Ela chega rapidamente, queima intensamente e muda a doutrina antes que a fumaça se dissipe em um momento de ataques em enxame cuidadosamente planejados e respostas em várias camadas. O custo de algumas apostas é alto demais para se tentar novamente. Inúmeras questões relacionadas à dissuasão estratégica e à resposta são levantadas por esse cenário de alto risco. Fique por dentro das últimas notícias.